Boa noite. Então, esse vídeo eu vou explicar sobre as marcas do umbral e sobre o corpo astral. E no final desse vídeo eu vou explicar um pouco sobre os ataques do sistema nervoso dos seres humanos. Tá? Então, assim, a zona do astral, denominada purgatório, região abissal ou umbral, são locais habitados por espíritos culpados da derivação dos desvios da moralidade ligadas à harmonia cósmica, ou seja, é um local de fuga. Todo ser que quer fugir das suas pendências, quer fugir das suas responsabilidades, da sua realidade, ele vai para esse local. É atraído, tá? E fora os seres que de fato possuem índole duvidosa. Então, o esgotamento das energias densas em termos de massa, de magnetismo inferior, frequência vibratória baixa, envolvidas no corpo astral desequilibrado em que vivem e que viveram, certo? São seres que habitam umbral. Isso, certo? Que aqui eu não vou tratar do assunto de seres extraterrestres, essas coisas. Eu vou explicar um pouquinho da questão umbralina, mas um pouco de uma forma mais complexa, que é um assunto que eu acho que precisa ser abordado também, né? Então, assim, seres que vivem nesses locais, eles carregam em seus corpos massas magnéticas alheias, equivalente dos sofrimentos físicos causados em suas vítimas ou neles mesmos, certo? Onde o sangue, nesta denominação densa, se comporta como algo vivo, impregnando dentro de um parâmetro animal ou seres biológicos. Deste modo, o sangue se comporta como uma marca. Então, todo o mal que fazemos com o próximo, com nós mesmos, ele fica marcado nos seres que vão para o umbral, e em total acordo com as leis do karma. O que muitos acham que não ocorre. O culpado, ao morrer, ele irá carregar essa marca do sofrimento junto com a culpa e a raiva dele, certo? Então, a culpa domina aqueles que cometem ou cometeram delitos em outras expiações e provas, vidas passadas. Deste modo, este purgatório serve ou deveria servir como um mecanismo de limpeza dessas expiações duvidosas. Isso quer dizer o quê? Que existe manipulação no umbral. O umbral ele foi criado para ser um local de expurgação, certo? De limpeza e de tratamento. Porém, ele acabou se tornando um local de experimentos, onde o karma muitas vezes era tratado de forma duvidosa. A culpa, o julgamento dos atos ocorridos envolvidos através de um caráter duvidoso, e essa frequência se acopla anos a fio como indicadores dos atos cometidos. Uma marca fica no ser, certo? O ser que comete certo tipo de crime, a culpa, ele tem um cheiro, a raiva tem uma identificação, tudo registrado no registro acástico. E isso também fica no encarnado. Se o espírito ele reencarna, principalmente sem perdoar os atos passados, tanto cometidos por ele como cometidos por outros, essa marca fica. E aí que o quadro obsessor ele nos enxerga. Então o ser traz nele algumas marcas dessas questões envolvidas no denominado cordão kármico. Então os cordões kármicos são isso.
que os ligam a realidades ocultas do espírito e devaneios onde quando a gente dorme, e isso é algo muito comum, certo? Então os atos, as questões mal trabalhadas, nossas aflições, assuntos mal resolvidos, sentimentos e pensamentos mal resolvidos, eles ficam acoplados em nós como cordões kármicos. Então essa explicação que eu dei aqui em cima é o que significa o cordão kármico. Então o ser preso karmicamente a questões secundárias trata essa questão como secundária, pois ficam dentro dos hologramas ocultos, arquivos dentro de outros arquivos como pastas escondidas. Deste modo, um ser que reencarna na Terra, possuidor de questões mal resolvidas, que foram enganados também pelo sistema umbralino, a alma porque é a forma que a máquina umbralina ela não perca o modo de capturar a energia de seres devedores. Os hologramas servem para isso, os mecanismos, os chips, os implantes servem para isso, certo? Para enganar os devedores, entre aspas, e gerando ainda mais locais e realidades dentro de outras realidades umbralinas. Ou seja, um ser morre e ele tem pendências kármicas. Então a máquina umbralina ele cria realidades através de você, certo? Então ele cria realidades, cria outras realidades que dentro desses cordões kármicos, que são bolhas ou micro realidades dentro do umbral, como casas que mantêm vivas a realidade do ser que não quitou o karma. Ou seja, algumas pessoas possuem casas no umbral, certo? E das realidades passadas, ou seja, uma pessoa que ela foi um padre, um papa ou qualquer posição social, ela nessa realidade ela vai ter um endereço. O espírito tem um endereço, uma partícula dessa consciência tem um endereço, e essa partícula dessa consciência precisa ser tratada e arquivada, certo? Que são as memórias. Então, quando a pessoa ao dormir, ela vai para este local através de uma memória ou personalidades, porque a personalidade pode ser uma vida passada, como uma pessoa que vive em uma realidade paralela à sua, que são questões internas ou externas que mexem com a consciência do ser e o transportam para esse mundo passado e presente ao mesmo tempo, dentro da realidade umbralina, que é um mundo ou universo infradimensional. O que quer dizer infradimensional? Quer dizer abaixo. Então ele está abaixo da nossa dimensão física, certo? Infra. O umbral é na verdade o local de seres que possuem massa atômica densa, e a tendência de quem permanece seguindo dessa forma consecutivamente, que continua por frequência indo ao umbral, na verdade é a perda dos seus corpos mais elevados. Então um ser que frequenta o umbral, ele provavelmente não vai possuir um mental superior, porque não tem acesso. Então ele vai ter o que? O corpo astral, certo? Então ele acaba se tornando os seres mais voltados à polaridade, que a humanidade chama de negativo. Então ele possui polos negativos, são seres ruins. O nível de polarização do negativo entrópico é muito alto. Então, descendo a camadas cada vez mais negativas, chegando ao nível de ovoide. Quanto mais você se negativa, mais ele perde energia, que eu vou explicar por consequência aqui embaixo, depois do corpo astral. Mas quanto mais ele fica negativado,
ele vai perdendo o seu corpo, os seus corpos espirituais, até chegar a se tornar um ovoide, um parasita, uma larva astral, e na pior dos estados, levados ao fim do umbral onde só existe fogo e dor, que é o purgatório, o inferno, e abaixo disso tem a parte tecnológica, que é onde tem os seres robóticos, e só sobra o núcleo da alma, a centelha, que serve como um meio de catalisador energético para o umbral continuar existindo, certo? Então, quando ocorre o contrário, quando o ser se torna um ser positivo, os corpos mais densos são deixados para trás, certo? Ficando cada vez mais invisíveis para os padrões normais de clarividência. O alto índice de avistamentos de assombração, de fantasmas, são seres que estão no nível denso de consciência, e aquilo ali é o duplo etérico ou o corpo astral do ser, que é o duplo etérico é o molde, o corpo astral é o que sai do corpo. O duplo etérico fica aqui mais ou menos nessa distância aqui de 30 centímetros, 30 não, bem menos, né? Uns 5 centímetros, a depender de cada um, fica até 30 centímetros. É a aura, próxima aura, certo? Então, é muito mais fácil de enxergar. Então, quanto mais elevado ele é, mais invisível ele fica. E com o tempo e evolução, perde totalmente seus corpos densos e ficando cada vez mais sutis. E com o tempo, esses corpos que tratamos como mais sutis são deixados para trás também. E até ficar somente o estado de espírito puro, na sua famosa e conhecida atualmente, onde as pessoas chamam de consciência crística, eu sou, a visão de Deus, certo? E os espíritos habitantes do astral inferior ou umbral ainda são bastante animalizados, são grotescos, são primitivos e costumam comer até mesmo alimentos humanos, como vemos em alguns relatos de pessoas que ouvem barulhos de talher nas suas casas, movimentação nas casas. Eles buscam se alimentar de uma forma exagerada de necessidade, se alimentar da nossa comida, da comida física. Tem pessoas que têm energia tão densa que o corpo duplo etérico ou o corpo astral, ela é muito semelhante ao nosso corpo físico. Então, se houver perda de energia sem a necessária reposição, principalmente em decorrência das paixões do corpo físico, que são as obsessões, os apegos, a raiva, o espírito pode perder o corpo astral e ficará reduzido ao void inativo. O que isso quer dizer, o void inativo? O corpo astral morre. Então, eu vou explicar agora. Eu falei aqui sobre as marcas do umbral, que são as marcas das nossas ações das vidas passadas. E agora eu vou explicar sobre essa questão que eu terminei agora, sobre a redução do corpo astral para o ovoide inativo, escravo. O corpo astral ele possui característica de separar-se do corpo físico. Então ele possui matéria, porém a sua matéria é menos condensada. Em alguns casos é tão denso quanto o corpo físico e é de natureza magnética. Então ele atrai com muita facilidade o corpo astral, certo? Se o espírito morre com sentimentos ruins, pode ter certeza que a atração desse sentimento ruim é muito mais complicado do que trabalhar aqui em vida. Por isso que é importante o processo de reencarnação. Muitas pessoas querem fugir tanto do processo reencarnatório porque um dos maiores motivos é fugir dos problemas que causaram. É essa necessidade que a humanidade tem de aparecer um Salvador, do retorno de Jesus, Jeová, que para os espiritualistas, transição planetária, onde todo mundo vai para a realidade e o pepino tudo é apagado e todo mundo vai acordar no mundo, no Jardim do Éden. Então o corpo astral
ele é totalmente moldável pelo corpo mental e com certa facilidade, que por esse motivo, quando o duplo etérico, que são dois corpos diferentes, o duplo etérico é uma camadinha e o corpo astral que está aqui dentro, certo? O duplo etérico sofre, e o corpo astral também, sofre um tipo de mutilação, por exemplo. Se o corpo astral sofre um tipo de mutilação, ou a pessoa mesmo possuindo todos os membros sofre de dores crônicas ou dor fantasma, para que você entenda a importância do corpo astral ligado ao corpo mental, ele possui aquela chamada dor fantasma. Então, por exemplo, a pessoa nasce com todos os membros e sente dores crônicas muito fortes. É sinal de que o corpo astral passou por algum tipo de mutilação. Até no processo reencarnatório não foi reconstruído o membro, certo? O braço, a perna, e ele sente aquela dor, que é uma dor que a ciência não consegue explicação. Tenta observar o cérebro, ver os impulsos elétricos, porém não encontra uma explicação plausível para aquela dor, então eles tacam em remédio, medicamento para ver se passa. Então, quando tem esse tipo de mutilação, que causa dor crônica ou dor fantasma, se é feito dentro da apometria, por exemplo, se é feito um trabalho no corpo mental do paciente, que é o mais importante. Se é feito um trabalho no corpo mental do paciente, quando para se fazer um entendimento do corpo mental, que é o corpo da mente, onde guarda informações das vidas passadas, para que essa informação do corpo mental desça para o corpo astral, para facilitar a reconstrução do órgão que causa essa dor fantasma ou dor crônica, para que essa dor passe, certo? Então, quando um obsessor persegue alguém por este ter feito algo contra ele, o que acontece? Alguns obsessores desencarnados, quando eles sofreram nas nossas mãos, por exemplo, e eles aparecem num centro espírita, numa mesa de desobsessão ou qualquer outra questão, e ele não possui alguma parte do órgão, a equipe espiritual em si trabalha no corpo mental dele, o mental inferior, né? E quando se tem um trabalho, deve ser feito um trabalho de perdão em cima disso. E isso no nível de obsessor desencarnado. Não estou falando de chip, nem de implante, nada disso. De eu, você, qualquer um que morreu, de repente vai obsediar outro. Deve ser feito um trabalho de perdão, para que entre amorosidade dentro desse ser, para que ele perdoe a situação e automaticamente ele volta a falar. Por exemplo, ele perdeu a língua. Eu já trabalhei em centro espírita e participei de algumas desobsessões. Em uma das desobsessões, o espírito não tinha língua porque o paciente que estava sendo tratado, ele foi um capataz, capitão do mato, não sei, e maltratou muitos escravos, e um deles perseguia ele por milhares de anos, assim, por séculos, né? Porque a reencarnação não tem uma linha, ela não é linear, ela é totalmente, não segue uma linha de tempo exata. Você nasce aqui e vai nascer no futuro, não tem isso. Então, no decorrer dessas encarnações, ele não falava, ele não tinha língua, e ficava e não se expressava. E dentro disso, a gente que trabalhava na desobsessão, a gente fez um trabalho em cima dele, de perdoar a situação, explicar que aí já passou, que ele está perdendo a oportunidade, todo um enredo, e ele de repente voltou a falar. Isso quer dizer o quê? Acessou o corpo mental dele, passou a informação para o corpo mental dele, desceu para o corpo astral, e de repente viu que nunca perdeu a língua, sabe? Então deve ser feito o mesmo trabalho nos espíritos desencarnados, certo? Pois nesses casos ainda eles sentem as causas das dores das vidas passadas. E isso ocorre com a gente também. Se a gente se suicidou e de repente perdeu uma perna e não se perdoou, perdeu alguma parte do membro, quer dizer, né? Você morreu e uma parte do membro saiu, mas o corpo em si ficou todo aqui. E você sente dor porque você não se perdoou, porque você se matou, ou porque você perdeu uma parte do membro por inúmeras causas, ou não perdoou quem te fez perder um membro, a perna, o braço. E fora as dores emocionais também, certo?
tudo isso deve ser tratado com um trabalho de perdão. Então é levado o ser para a linha do tempo, para aquela situação dolorosa, para que ele perdoe e se trate, que aconteceu algumas vezes dentro do trabalho que eu faço e tal. Então essa é feita uma recomposição quando um encarnado ou espírito desencarnado ele tem uma falta de um membro, dor, uma ferida, um machucado que não cura. Então deve ser feita uma recomposição fisiológica regida por energia de cura através de impulsos energéticos, certo? Então o corpo astral ele possui inúmeras funções e uma delas é a sensibilidade. E o corpo físico transmite esses estímulos recebidos deste corpo, fazendo apenas a separação do bom e do ruim. Então é que nem eu falo, às vezes dorme, a gente descansa e desdobra. E fazemos inúmeras coisas e trazemos essas informações das coisas que fazemos, e a única coisa que o corpo físico faz é separar o bom do ruim, certo? Então os vícios são de natureza psíquica, exatamente por conta dessa questão de origem astral que se sente essas necessidades. Então trazemos informações de cada encarnação traz uma informação, um registro. Então, como sempre venho repetindo, é preciso tratar as memórias e os registros, as programações, a questão genéticas passadas, como a parte do que eu trabalho sobre a parte do DNA sobreposto, que são as informações genéticas independentes da linha de ancestralidade encarnacional, ou seja, tem a parte familiar da nossa vida. Por exemplo, eu tenho informações genéticas dos meus antepassados paternos e maternos, e possuo também a parte genética das minhas encarnações. Então é um bolo de limpeza de lixo para ser tirado. Então é um trabalho demorado, certo? É um trabalho que exige muito, certo? É um trabalho que exige muita atenção, muito foco para se retirar toda essa informação para trazer de volta a parte do DNA progressiva. Ou seja, tem o DNA sobreposto, que é o lixo, e tem a parte progressiva que deveria estar acima da sobreposta, que é a parte do DNA progressivo, que é a parte do DNA na qual tem as evoluções do espírito no decorrer dessas encarnações, que são os aprendizados, certo? Cada encarnação traz um aprendizado, seja ela boa ou ruim, não importa, é aprendizado. Então essa parte progressiva precisa ser reativada, certo? Então muitas deformações que alguns seres humanos possuem, sejam elas, falo deformações, são distúrbios, problemas mentais, deficiência física, deficiência mental, essas coisas. São consequências dos programas emocionais errôneos, que são os hologramas. Então muitas pessoas nascem com deficiência física, deficiência mental, porque são lotadas de informações holográficas falsas. E os outros meios existem outros meios também além dos hologramas, mas o principal fator de muitas pessoas nascerem com algum tipo de deficiência, claro que não todos, mas a questão da deficiência ela é muito intrigante, porque principalmente a deficiência mental, ela geralmente é causada por escolhas que fizemos muito erradas e teve uma causa muito séria. A deficiência física, ela tem dois caminhos, ou é karma holográfico, certo? Geralmente o karma verdadeiro ele tem uma forma certa de punição, certo? E o karma holográfico ele já tem é muito confuso a forma de atuação dele. Então é muito complicado o espírito saber até que ponto é verdadeiro, até que ponto é falso. É preciso de uma ajuda externa, certo? A espiritualidade externa ajudar. Então essa sensibilidade é a parte mais densa de sentir sensações.
por ser primitiva e instintiva, e já a emoção, que por si só é mais complexa, e de forma exacerbada pode se tornar anormal, virando paixão. Então, sentir igual prazer. Então, emoção desequilibrada se torna paixão, obsessão. Então, a sensação como o sentimento fazem parte da consciência, pois dão sentidos aos nossos atos. Um dos maiores dilemas humanos que está justamente um dos maiores problemas que a humanidade tem é de autopoliciar-se e policiar os desejos ligados às paixões. Isso é muito complicado, certo? Distinguir o real do falso dentro dessa situação. E desde impulsos instintivos e animalescos e desenfreados como paixões de posse, poder, concupiscência e todas as outras emoções e desejos que manifestam cada vez mais no mundo astral dessa consciência. Então, mais uma explicação. Quanto mais nossas emoções forem desequilibradas, quanto mais agirmos de forma desequilibrada perante ao que está ao nosso redor, são criados bolhas astrais da nossa consciência, da nossa consciência. E isso é muito complicado, porque cada bolha dessa traz uma informação, traz obsessores, então é algo muito complexo. Então é necessário a gente equilibrar nosso sentimento, porque dessa forma o corpo astral ele vai perder energia de forma constante e vai necessitar de alimento energético para a sua sustentação, igualmente o corpo físico. Então, um exemplo disso é os alimentos da colônia. Geralmente, quando o ser ele desencarna e vai para a colônia, eles são dados caldos proteicos, nutrientes em um líquido meio transparente, que esses alimentos são necessários à reposição física desses seres, certo? Eles já não precisam mais se alimentar da comida física. E fora que tem certo tipo de elevação que é só energética. Isso é um nível que a humanidade não tem nem condição de chegar. Embora muitos mintam falando que sim. Certo? Você pode diminuir a quantidade de alimentos, você pode diminuir a quantidade de certo tipo de coisa, mas falar que vive de energia, que nem muitos gurus falam aí, é mentira. Ele deve comer escondido, abre a geladeira de madrugada e come. Então, quando você perde mais do que repõe, há um desequilíbrio, certo? Então acaba por perder energia, foco, vontade. Isso dentro do corpo físico. Quando você está no corpo astral, está desencarnado, quanto mais energia você perde, quanto mais obsessivo você se torna, você quer que a questão que não foi aceita por você seja resolvida da forma que você quer. E isso acaba pelo ser perder energia e, consequentemente, se tornar um ovoide, certo? Escravo de si próprio, de seres maléficos, de seres muito ruins. E da mesma forma que o corpo físico morre, o corpo astral também morre, certo? Então a evolução faz com que o corpo astral fique para trás. Eu estou repetindo isso para que vocês entendam. O corpo astral fica, certo? Quanto mais evoluímos, mais acessamos outros tipos de corpos. Esses corpos mais densos ficam para trás. Quanto mais evoluímos, menos acessamos acima e chegamos a níveis densos, tristes de fisiologia espiritual, se tornando escravo de um sistema muito ruim, certo? Da mesma forma que o corpo físico morre, o corpo astral também morre. Então a evolução com o corpo astral fica para trás através da evolução. Quanto mais evoluirmos, mais os corpos densos, que é o do corpo mental inferior para baixo, fica para trás, e do mental superior para cima a gente continua acessando, porque os corpos sutis eles são conexões, não são bem corpos,
sabe? Às vezes a pessoa pensa que são copos, moldes, mas não. São informações. Quanto mais elevamos, mais informações acessamos, mais informações sobre mundos, estrelas, como funciona os comandos estelares, como não sei o que, essas coisas todo mundo quer fala que diz que vê e não vê, que, né? Muitas não vê nada, mas falam que vê, são até enganados, mas isso não vem ao caso, não é da minha conta. Então, quanto mais evoluirmos, isso é um trabalho que mesmo depois de morrer continua fazendo, você entendeu? Para as pessoas pensam que só existe uma barreira de frequência, mas existe uma barreira de frequência no nosso universo, não é só na Terra. E para sair dela temos que chegar em 14ª dimensão de consciência. Quinta dimensão, ninguém sai de lugar nenhum. Se saísse, as colônias estavam aqui presas na Terra tentando ajudar a gente a sair também. Até 1987, as colônias espirituais não sabiam de muita coisa, nem capturar clone. Então, é um processo muito complicado. E as pessoas, muitos vendem essas informações como se estivesse vendendo banana na feira. Certo? Que todo mundo, quinta dimensão, que você vai para a quinta dimensão, isso não sei o que, não sei o que. E não é bem isso, gente. As pessoas também criam uma crença de que quanto mais dimensão sobe, mais elevado é o ser, e não é bem isso. Existem seres de 14ª, 20ª dimensão que na nossa visão são negativos, porém são escolhas. Lá do outro lado não existe negativo e positivo, isso é coisa da polaridade. Existem escolhas momentâneas do agora, que depois em outro período pode mudar. E assim funciona com os arcanos também. Os arcanos também têm seus pensamentos, têm suas opiniões e o foco deles. Certo? Então, da mesma forma que a gente. Certo? Então, eu vou explicar aqui agora um rapidinho, antes de encerrar, pontos de ataques astrais no sistema nervoso, que são áreas ligadas aos ataques negativos, que eles fazem com muita frequência. Isso daqui é algo que eu, desde quando eu comecei a trabalhar com apometria, eu venho observando isso, certo? Então existem inúmeras formas de ataques dos seres umbralinos dentro da cadeia obsessiva espiritual que interfere no nosso sistema orgânico do corpo, como ataques ao sistema simpático. Por exemplo, um ataque no sistema simpático, ele apresenta sinais, um ataque no sistema nervoso em si, na parte do sistema simpático, ele aumenta o estresse, reação, ou seja, a aceleração dos batimentos cardíacos. Uma pessoa que sofre ataque espiritual nesse campo possui descontrole emocional baseado na insanidade, nervosismo e fúria. Então, a humanidade hoje, em grande massa, está passando por um ataque do sistema nervoso, certo? Então, é necessário, é algo que está cada vez mais presente. Se a gente for observar, as pessoas estão tendo certo tipo de reação emocional que dá para perceber que não é normal, certo? Então é preciso recolher os implantes, os chips, entrantes. Muitas pessoas perderam o controle de suas consciências devido a se entregar a certo tipo de obsessão social. Acho que é o melhor nome para isso, obsessão social. E fora as memórias ligadas à guerra, que é o que a humanidade tem em si, a barreira de frequência foi criada para impedir que a nossa necessidade de destruição saísse da Terra. Então, esses hologramas ligados a transtornos de personalidade, então pode ocorrer bipolaridade, transtorno de personalidade. Então, ataques agora ao sistema parasimpático, que geralmente estão ligados ao excesso de falta de energia, ligados geralmente à insatisfação do enredo encarnacional e negação dos karmas, certo? É a pessoa que só faz reclamar, que não aceita nada, tudo está ruim, geralmente está sofrendo um ataque no sistema parasimpático, certo? Isso faz com que o sistema ligado ao descanso seja afetado, a pessoa não descansa bem, e diminuição da adrenalina fica desequilibrada
e facilita a vampirização inicialmente de si para si mesmo e afetando os batimentos cardíacos. Ataque no sistema límbico são ataques ligados às emoções e comportamentos sociais, que é justamente a zona que esse sistema atua. Então, a mídia, todos esses meios que criam caos controlado, geralmente são portas abertas. Quando a gente entra emocionalmente em certo tipo de questão, não é que a gente tem que ficar calado, ficar quieto e aceitar tudo de boca fechada, mas é trabalhar a parte cardíaca, certo? Então, a parte emocional, para não perdermos energia, certo? Então eu vou repetir, os ataques no sistema límbico, eles são ataques ligados às emoções, comportamentos sociais, certo? É o que a gente está vendo hoje, muitas pessoas desequilibradas, pessoas que têm, chega a surreal o tipo de desequilíbrio mental que as pessoas estão tendo hoje em dia. Então, que é justamente a zona que o sistema atua, a Matrix atua. São ataques comuns hoje em dia, principalmente com a amplificação da segregação entre pessoas, como raça, opções sexuais, tão acentuadas, certo? Pessoas que sofrem esse tipo de ataque inicialmente tratam essas questões como defesa dos injustos, né? E por consequência um desequilíbrio muito grande, se tornando a pessoa desequilibrada com tons de bipolaridade, esquizofrenia e transtornos obsessivos, alteração das opções sexuais. Aí vem os ataques do íncubos e súcubos, certo? Que são magos negros, seres demoníacos ligados à energia sexual. Está acontecendo muito. E a cabala escura, os seres negativos gostam disso. Incentivam que criança tem direito de escolher a opção sexual. Você acha que isso é à toa? Não. Certo? Então, são ataques voltados aos axônios. Os axônios eles são a parte ligadas ao neurônio responsável pelos impulsos elétricos partindo do corpo celular, afetando o sistema cardiovascular, sistema endócrino, afetando as glândulas e, por consequência, os chakras. Então, ataca a hipófise ou pituitária, atacando a pituitária, ataca o terceiro olho, que esse pessoal da Índia chama de Ajna, sei lá, não sei esses nomes não. Afetando a pineal, ligado também, afetando a glândula pineal, afetando consequentemente chakra coronário, certo? E afetando o sono, a renovação das células. Afeta a tireoide, afetando também o metabolismo celular, causando excesso de ansiedade, retirando o foco. As pessoas hoje estão muito desfocadas, é o que mais vemos, o foco para futilidade, isso é desfoco, certo? Afetando a glândula timo, afetando o sistema imunológico do corpo físico, como o do corpo espiritual. E isso facilita o processo de hibridação dos chips, que é um tema de um vídeo que eu vou fazer um dia desses aí, sobre hibridação dos chips no sistema orgânico do corpo. E facilita os implantes no organismo biológico. Então, afeta, logicamente, você vê, saiu da pituitária, desceu, pega todas as glândulas, eu fiquei anotando tudo que é o nome de glândula, mas é o sistema endócrino do corpo em si. Cada glândula do corpo é ligada a um chakra. Então, resumindo, eu estou resumindo aqui um pouquinho, porque eu vi falando sobre isso daí também, toda hora eu fico repetindo. Afeta a glândula suprarrenal, pâncreas, ovário nas mulheres e testículo nos homens. Todas essas regiões são ligadas aos principais chakras conhecidos. O ser humano trata como 7 chakras, porém são mais chakras, certo? Então, esse vídeo ele serve para ouvir várias vezes, não só uma, certo? Que acredito eu que não vai entrar de cara a tudo que eu falei. Existem alguns detalhes que precisam ser observados com mais cuidado. Então, dentro do que eu faço, o trabalho ele demora muito
porque é muito lixo, é muito pepino, é muita coisa, é holograma pra cacete e complica isso tudo, certo? É um sistema danoso, a gente está num sistema corrosivo e em conflito constante. A humanidade não tem paz desde que foi exilada na Terra. E muito dificilmente vão encontrar paz enquanto ficar tentando apontar quem está certo, quem está errado, o que o outro come, o que deve comer, pensou, criou errado. Enquanto ficar apontando o dedo para cada um que o outro faz, não vai ter paz nenhuma. Muitas das pessoas que apontam demais é porque falta paz dentro de si, certo? Então é isso. Eu vou adiantar aqui. Já falei demais. Boa noite.